dar início ao nosso culto, culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus, nós vamos orar. Oração de louvor, de adoração, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de orar, de buscar a presença dEle, de louvar e exaltar o Teu santo nome. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, engrandecido em todas as nações. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para exaltar Teu santo nome, Senhor. Senhor, que nós possamos esquecer as nossas preocupações do dia a dia, Senhor, que nós possamos estar com a nossa mente, Senhor, concentrada neste culto, Senhor, que os nossos olhos possam estar voltados para o Teu santo altar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, receba, Senhor, as nossas súplicas, esteja atendendo a cada uma delas, Senhor, conforme os desejos do Teu coração, Senhor. É isso que pedimos agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar Deixa o Salvador te ajudar, hit número 262 do Inário para o Culto Cristão. Solidão.
5, de 11 a 13. Apocalipse 5, de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes, e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém? Vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos continuar orando pelos pedidos que são apresentados pela irmã Conceição, pela irmã Valdívia, que saiu o resultado do exame, agora encaminhar para a cirurgia. Nós vamos orar pela irmã Sandra, pela recuperação da irmã Lucineide. Vamos continuar orando pela Sara, pelo Paulinho. E nós vamos, em especial, nesta manhã, orar pelas famílias. Hoje, dia 31, encerramento dos 31 dias de oração pela família, e nós vamos orar nesse momento. Nós vamos buscar a presença de Deus, sempre lembrando de intercedermos uns pelos outros. Gostaria de pedir à irmã Letícia que viesse à frente fazer essa oração intercessória. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós durante esses dias, durante esse tempo. Ó Deus, o Senhor é o Deus que está atento às nossas necessidades. O Senhor é o Deus, ó Deus, que tem compaixão, misericórdia e nos ama. Nesse instante queremos pedir, ó Deus, colocar diante do Senhor no teu altar a vida de todas as famílias, ó Deus, porque todas as pessoas por quem nós oramos nesses 31 dias. Ó Deus, que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, que o Senhor tenha, ó Deus, atendido o clamor, a súplica das nossas almas. Ó Deus, e que cada um, ó Deus, que teve a oportunidade de ouvir o Senhor durante esses dias, possa ter sido tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, ó Deus. Abençoa, ó Deus, as famílias que estão enfrentando enfermidades. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, que nós estamos num tempo em que nós temos medo das enfermidades, mas, ó Deus, o Senhor é o Deus que pode nos livrar dos males, também pode nos curar. Então, abençoa, ó Deus, aquelas famílias, dá força, dá conforto, ó Deus, dá esperança, aquelas famílias que estão enlutadas também, que o Senhor possa estar com a tua mão de poder sobre a vida dessas pessoas, e que o Senhor possa vir ao encontro de cada coração, trazendo o consolo do Espírito Santo. Te pedimos também, ó Deus, por aquelas famílias que estão enfrentando problemas, ó Deus, financeiros, problemas, ó Deus, de sustento material. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer, ó Deus, a confiança de que só o Senhor é o dono de tudo, e o Senhor, então, vai prover aquilo que nós precisamos. Ó Deus, que o Senhor também esteja abençoando, ó Deus, de uma forma muito especial os nossos familiares e amigos que ainda não são crentes. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas e fazendo a obra da redenção, a obra da salvação pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor, nós pedimos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, se sentindo sozinhos e tristes. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, ó Deus. Abençoa aqueles também, ó Deus, que precisam encontrar no Senhor, ó Deus, encontrar no Senhor a esperança para a resolução de algum problema. Que o Senhor esteja abençoando cada um nesse instante. Nós oramos ao Senhor, nós agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando, agradecendo o nome do Senhor. Nós vamos cantar Emmanuel. Emmanuel é Deus que está comigo. Vamos louvar ao nosso Deus. Emmanuel
vera e água cristalina, ao invés de um ribeirão. Meu pedacinho de chão do estadão de Goiás não me segura mais. O céu eu encontrei, não tem mais ouro em Minas, ouro só vai ter lá, mas não tem garimpeiros, todos vão enricar. Vou tocar minha viola numa água bonita, e com coral de anjos eu vou louvar a Deus. Se o peão for salvo, vai festejar comigo. Quando tem lampião, venha ouvir. Não vou usar esporas, lá não tem animal. Não vou levar meu bote, sede não vou levar. Lá não tem miqui, nem braquiarão, lá só tem maravilhas, o céu é um fazendão. Vou tocar minha viola numa água bonita, e com coral de anjos eu vou louvar a Deus. Se o peão for salvo, vai festejar comigo. Lá não tem lampião, venha no me reter. Lá não tem lampião, venha no me Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Mateus 14, 22 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Imediatamente obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." Tendo Pedro descido do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, reparando na violência do vento, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." Jesus, estendendo imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Ó homem de pequena fé, por que duvidaste?" E, subindo eles para o barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Ora, passando ao outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda parte, toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas pudessem tocar a orla do seu manto. E todos que a tocaram foram curados. Irmãos, em João capítulo 6, versos 14 e 15, João explica a pressa de Jesus em se despedir da multidão, colocar os discípulos no barco para voltar. A multidão desejava coroar Jesus como rei,
E Jesus sabia que a intenção deles não era uma intenção nobre, não era uma intenção espiritual. E Jesus também sabia que se os discípulos participassem daquele momento, eles cederiam também e iam querer também coroar Jesus como rei. Eles não conheciam direito, eles ainda não tinham pleno entendimento do que Jesus estava fazendo, de quem era Jesus. E então, prova disso, quando eles discutiam lá quem seria o maior dentre eles, e certamente eles apoiariam essa revolta popular. Mas hoje nós vamos ver, deixar isso à parte, vamos ver a experiência dos discípulos, que eles estiveram ali na tempestade. Ela pode ser um estímulo para nós, quando nós passamos também pelas tempestades da vida. Mesmo em meio às tribulações, podemos contar com várias certezas. E a primeira certeza, Ele nos trouxe aqui. A tempestade veio porque estava dentro da vontade de Deus e não fora da vontade dele. Uma vez Jesus sabia que estava prestes a chegar a tempestade. Ele sabia, talvez você pergunte, mas então por que Jesus mandou os discípulos irem diretamente para o meio da tempestade? Porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade do que estariam diante das multidões, porque dentro da tempestade eles estavam dentro da vontade de Deus, e com as multidões eles estariam fora da vontade de Deus. Nós não devemos jamais julgar a nossa segurança pelas circunstâncias. O momento em que mais pecamos é aquele que a gente se encontra mais seguro de si mesmo. É aquele momento onde nós buscamos fazer a nossa vontade porque estamos seguros, estamos confortáveis. E é assim que nós pecamos, quando estamos em perigo, quando estamos aflitos, quando estamos na vontade de Deus, nós estamos mais seguros, independente de qualquer situação. Davi estava seguro quando pecou, mas no momento das tempestades, no momento da tempestade, Deus estava com ele, ele se tornou ali totalmente dependente de Deus. Quando ele estava seguro de si mesmo, ele pecou. Mas quando ele encontrou a verdadeira segurança diante de Deus, foi quando ele dependeu de Deus na tempestade. Importante observarmos que ao ler a Bíblia descobrimos que há dois tipos de tempestades. A que vem para a correção, quando Deus usa da disciplina, e a que vem para o aperfeiçoamento, que é quando Deus trabalha o seu povo para ajudá-lo a crescer. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus, portanto ele precisava ser disciplinado, precisava ser corrigido. Os discípulos enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisavam ser aperfeiçoados. Lembrando que Jesus já havia testado anteriormente cada um deles numa tempestade, quando estava no barco, lá em Mateus 8, 23 a 27. Mas agora ele está testando com ele fora do barco. Antes ele estava no barco, agora ele está fora. E, irmãos, muitos cristãos, muitos irmãos têm ideia equivocada de que obedecer à vontade de Deus só navegarão em águas tranquilas. Quando nós obedecemos a Deus, nós passamos por turbulências, nós passamos por águas agitadas, nós enfrentamos dificuldades. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, e essas aflições são para os nossos aperfeiçoamentos. E quão grande aflição nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isolamento, pandemia, crise financeira, crise política, todo tipo de crise parece que resolveu vir nessa época. E nós passamos por grandes tempestades, estamos passando ainda. Alguns por causa da obediência do Senhor, de obediência em relação ao Senhor, e outros por causa da obediência ao Senhor. Então devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e Ele cuidará de nós. A segunda certeza, Ele está orando por nós. Essa cena retrata de maneira muito clara a igreja nos dias de hoje. O povo de Deus está no mar, está em meio a uma tempestade, e Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós. Olha Romanos 8, 34. Quem os condenará?
é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O mestre estava vendo os discípulos, sabia a situação dele. Olha Marcos 6,48, retratando essa passagem. Ele fala: e vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então hoje, também nós sabemos que Deus vê as nossas necessidades, Ele vê as nossas dificuldades, Ele sabe o fardo que nós temos carregado, e Jesus sentiu, passou pelo fardo. Hebreus 4, de 14 a 16, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então Jesus orou pelos seus discípulos para que não faltasse a fé em cada um deles. Se nós soubéssemos que Jesus está na sala ao lado, que está no cômodo ao lado, intercedendo por nós, nós nos sentiríamos mais corajosos, mais dispostos para enfrentarmos as tempestades. Mas Ele não está na sala do lado, Ele não está em outro cômodo, mas Ele está do lado, Ele está no trono, diante do trono de Deus. Ele está ao lado de Deus, intercedendo por nós, vendo as nossas necessidades. Como nós lemos aqui, Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E nós temos que ter ciência de todos os medos e aflições. Quando nós colocamos, descansamos o nosso coração em Cristo, Ele supre as nossas necessidades, todas elas. Ele está no controle da situação, Ele está orando por nós. Terceira certeza, Ele virá até nós. Muitas vezes tem a impressão que Jesus nos abandonou, que deixou a gente passando por momentos mais difíceis da nossa vida e virou as costas para cada um de nós. Em vários salmos, encontramos Davi se queixando de que Deus parece distante, que Deus parece indiferente. Ainda assim, o salmista sabia que a seu tempo Deus o socorreria, Deus o resgataria. Até mesmo o grande apóstolo Paulo viu-se também numa situação difícil lá em 2 Coríntios 1,8, quando ele sofreu algo acima de suas forças. Queridos irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades, sempre vem. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor, lá em Isaías 43, 2. Talvez não chegue no momento que nós desejamos, que nós achamos que seja o momento. Jesus esperou até o barco estar mais distante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança para aqueles homens, até não haver mais nenhuma oportunidade deles se salvarem. Eles estavam afastados e Jesus esperou a esse ponto para testar a fé dos seus discípulos. Teve de remover qualquer recurso humano que os fizesse sentir seguros para então agir. E Jesus, Ele age nas nossas vidas. Quando não há esperança, nós temos um Deus a quem pedir socorro. Nós temos um Deus a quem interceder por nós. Interessante que dessa vez Jesus não fala para cessar tudo, mas anda por sobre o mar para mostrar para os discípulos que as coisas que eles mais temiam era o caminho que aproximaria eles de Jesus. Com frequência nós tememos as experiências mais difíceis que passamos na vida. Uma cirurgia, um falecimento, um problema financeiro. Nesses momentos mais difíceis, nós acabamos descobrindo que eles servem para nos aproximarmos mais de Cristo. Os discípulos frequentemente estavam com Jesus e eles não reconheceram a Jesus. E sabem por quê? Porque eles não estavam procurando a Jesus. Se eles estivessem procurando, se eles tivessem fé, eles reconheceriam a Jesus. Mas ao invés disso, concluíram que era o quê? Que era um fantasma.
O medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, pois o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus. É natural você ter temor em certos momentos, é natural você ter aflições, mas nós temos que trabalhar a nossa fé. E isso foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com a fé enfraquecida, perderam a oportunidade de mostrar ali a sua fé, de ver Jesus, mas eles não estavam procurando a Jesus e tiveram sua fé enfraquecida. A quarta certeza, ele nos ajudará a crescer. Esse era o propósito da tempestade, ajudar os discípulos na sua fé. Um dia Jesus teria de deixá-los, eles teriam que enfrentar as suas dificuldades, as suas tempestades sozinhos. Eles tinham que ser preparados para isso. Mesmo que Jesus não tivesse naquele momento, mesmo que ele não parecesse se importar, ele estava cuidando e eles aprenderam a confiar no Senhor, mesmo com ele distante. Interessante isso quando a gente é pai, mas quando a gente é filho, a gente tem essa noção inconscientemente. Você sabe que o seu pai perto, ele te dá a segurança, mas ele distante parece que você não se sente seguro. Então a criança sente isso. Como pai, a gente pode oferecer segurança aos nossos filhos, mesmo apesar de uma certa distância. Mas nosso Deus onipresente, ele está sempre perto. Por mais que pareça que ele está distante, ele também está perto de cada um de nós. E vejam como Pedro, vejamos agora como Pedro agiu, e já alerto antes que é difícil a gente criticar Pedro por ele ter afundado. Nós devemos ali entender que ele teve uma corajosa atitude. Ele teve fé de falar: não, eu vou ser diferente dos discípulos, eu vou lá. Se és tu, mestre, fala para eu ir ter contigo que eu vou andar nessas águas. E qualquer um ali seria capaz de ficar sentado só observando, só esperando para ver se era Jesus mesmo ou não. Mas Pedro teve essa coragem, essa decisão dele. Infelizmente não teve 100% de êxito, porque ele vacilou na sua fé. Quando ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para as circunstâncias que estão ao redor da vida dele, muitas vezes a gente tem agido assim. A gente tem olhado as circunstâncias, mas não tem olhado para o Senhor, não tem olhado para Deus. E Jesus pergunta: por que duvidaste? Nesse caso, o termo duvidar tem o sentido de mostrar-se incerto ao escolher dois caminhos. Pedro começou com fé, mas terminou afundando, porque viu dois caminhos em vez de um. Ele viu: não, eu sei que o Senhor pode me sustentar, mas ele falou: não, mas eu sei que também eu posso afundar. Muitas vezes nos apegamos nas opções em que Deus não está conosco, porque a gente acha que Deus está distante, sendo que deveria ser ao contrário. Devemos nos apegar às opções de que Deus está conosco, de que Ele está no controle. Mas apesar disso, nós devemos dar crédito também, mais um crédito a Pedro, por perceber que estava afundando e pedir o socorro. Quando ele clamou, ele estava começando a afundar, ele já não estava afogando. É possível que Pedro tenha se lembrado desse incidente quando ele escreveu sua primeira epístola, lá em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Muitas pessoas se consideram autossuficientes e negam pedir ajuda. Muitas pessoas são muito orgulhosas e preferem passar por problemas, passar por dificuldades sem pedir auxílio nenhum a qualquer pessoa, e até mesmo sem pedir auxílio a Deus, e sofrem as consequências, acabam sendo entregues às suas mazelas, ao invés de receber o socorro vindo do céu. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas ajudou a conhecer melhor a si mesmo e ao Senhor. As tempestades da vida, irmãos, elas não são fáceis, elas são difíceis, mas elas nos ensinam a confiar somente em Cristo e a obedecer a sua palavra, em qualquer que seja a circunstância.
Alguém disse bem: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. E a quinta certeza, ele nos ajudará até o fim. Se Jesus diz: vem, devemos ir, porque essa palavra cumprirá o propósito segundo o qual ela foi dita. Uma vez que ele é o autor e consumador da nossa fé, ele completará a obra começada em nós. Podemos falhar ao longo do caminho, acontece da gente falhar no meio do caminho, mas no final Deus será bem sucedido. E a gente, como instrumento, Deus sendo bem sucedido, nós também nos sentiremos bem sucedidos. Jesus e Pedro andaram sobre as águas juntos e entraram no barco. A experiência de Pedro foi uma bênção, não apenas para ele, mas também para os demais discípulos, que ao verem o poder de Jesus Cristo dominando e acalmando a tempestade, não manifestou outra coisa a dizer quando viram ele andando sobre a água do que adorá-lo. Depois que Jesus acalmou a primeira tempestade, os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Mas agora o testemunho foi: verdadeiramente és Filho de Deus. Os discípulos haviam ajudado a alimentar cerca de 5.000 pessoas. Mais tarde Deus permitiu que enfrentassem uma tempestade. No livro de Atos, logo depois que os discípulos ganharam mais 5.000 almas para Cristo, teve as tempestades das perseguições. E por certo, Pedro e os discípulos lembraram-se da experiência que tiveram com o Senhor e encontraram coragem para prosseguir. Queridos, o barco chegou a Genezaré, perto de Cafarnaum e Betsaida. E ali Jesus curou muitas pessoas. Será que essas pessoas sabiam o que eles tinham enfrentado, a tempestade que eles haviam enfrentado, para que Jesus fizesse isso, para que Jesus transformasse a vida de muitas pessoas? E será que vocês, será que as pessoas que estão nos assistindo, estão participando deste culto, será que você sabe o sacrifício que Jesus fez na cruz para que nós tenhamos paz nele, para que o nosso coração não se turbe, para que nós possamos levar a ele o nosso fardo, para que nós possamos ter descanso, para que nós possamos deixarmos de ser oprimidos, para que nós possamos ser aliviados por Jesus? Será que nós sabemos o sacrifício que ele fez na cruz, o alto preço que ele pagou ali na cruz? Devemos imitar os discípulos, prostrando-nos aos pés de Jesus e reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Queridos, ele nos trouxe até aqui, ele está orando por nós, ele virá até nós, ele nos ajudará a crescer e ele nos ajudará e estará conosco até o fim. Amém. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, meio à
e oramos. Hoje é o encerramento da campanha de oração, 31 dias de oração em favor da família. Então, esteja participando do nosso culto hoje à noite, encerramento da campanha de missões, não, campanha de orações. Hoje também está iniciando, através da internet, a campanha de missões estaduais. Ela é uma campanha virtual que a gente vai trazer também para os irmãos através do Facebook, através do Instagram e outras redes sociais. Então estejam participando. Os irmãos que já podem começar a contribuir também com os itens da cesta básica. Cestas tem atendido muitas pessoas, tem sido bênção na vida das pessoas, tem aliviado o fardo de muitas pessoas, então que a gente possa contribuir. A gente também pede que os irmãos orem. Nós estamos aí, provavelmente nós faremos o nosso próximo culto, o primeiro culto de junho, nós faremos à noite e abriremos não só para os adolescentes, mas para os irmãos que estão fora do grupo de risco. Lembrando que nós temos o limite de 20 pessoas. Então, por exemplo, aqui estamos nessa manhã com 7 pessoas, então poderiam vir só mais 13. E a gente vai pensar de alguma maneira, talvez você coloque, a gente cria uma lista de confirmação, ou então por ordem de chegada, o irmão que chegar depois vai ter que voltar para casa, colocar pela internet, assistir pelo vidro. Mas orem, vamos pedir para que Deus esteja orientando a cada um de nós e ver também a disponibilidade dos irmãos, porque nesse período muitas pessoas estão com medo, ainda estão aflitas, talvez não queiram sair de casa. Então vamos orar para que Deus direcione a respeito disso. Então nós agradecemos a cada um de vocês que participaram do nosso culto, cada um de vocês que tem nos abençoado com a participação, que tem louvado a Deus através das redes sociais da Igreja Batista Vida e Paz. E desde já a gente faz convite, não apenas para participarem dos nossos cultos, dos nossos devocionais, mas também para quando retornarmos aos cultos, que você possa vir participar presencialmente conosco. Será uma alegria, uma honra para a gente e também uma alegria para o Senhor nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês.